Meus irmãos, a paz do Senhor. Nessa tarde eu quero compartilhar algo com os irmãos acerca da palavra do Senhor. Quero poder extrair algumas coisas acerca da Bíblia para que venhamos estarmos aprendendo dias após dias com a própria palavra de Deus. Quero compartilhar através desse meio de comunicação, através do Facebook, um capítulo, ou melhor dizendo, algo no livro de Salmos, e eu quero titular isso como Segredos dos Salmos. Quero trazer umas verdades bíblicas através do livro de Salmos. E para iniciar, irmãos, este estudo, esta ministração, eu quero iniciar acerca do Salmo de número 121. Irmãos, há muitos segredos que a própria Bíblia explica ela mesma. Às vezes nós ficamos buscando muitas coisas em alguns livros interbíblicos, alguns livros que nos ajude, alguns manuais bíblicos, alguns dicionários bíblicos, é verdade. Mas a própria Bíblia explica ela mesma. E eu quero compartilhar com os irmãos nesta tarde o livro de Salmos de número 121. Quero ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Sabemos muito bem que Salmos não tem capítulos, Salmos tem número, porque Salmos é cânticos, né? E os Salmos de número 121, a epígrafe do texto, ou para quem não sabe o que é epígrafe, é o negrito onde está escrito o título do salmo, e o título do salmo é titulado como a epígrafe do texto, né? Que significa assim: o Senhor preserva de todo mal, né? Sabemos que Salmo 121 é cântico de degraus. Por que cântico de degraus? Cântico de degraus não é cântico de um nome de uma pessoa. Alguém pode dizer que é tal de degraus, quem não tem entendimento diz isso, mas sabemos que Salmos não é somente atribuído ao salmista Davi, porque tem Salmos de Asaf, tem Salmos de Moisés, Salmos de Jó e Salmos de degraus e de muitos outros salmistas, que são os músicos, homens que no período das suas aflições puderam atribuir essas lindas canções, né? Mas há um segredo em todos os salmos e tem um porquê dele estar salmodiando. E Salmos de degraus era quando o povo de Israel, de Jerusalém, subia as escadas do templo, a escada de Israel, a escada de Jerusalém, eles salmodiavam, eles cantavam com alegria. Por isso é atribuído Salmos de degraus. Então eles cantavam todas as vezes que subia os salmos, que subia as escadas de Israel, de Jerusalém, do templo. Olha que interessante, o Salmo 121, o verso de número 1 e o verso de número 2 é o que eu vou extrair nesta tarde para o nosso ensinamento nesta tarde. Diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O verso de número 2 diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha que interessante, irmãos. O Salmo de número 121 tem um segredo muito grande. Quando falo elevo meus olhos para o monte, alguém pode dizer que nós devemos elevar os olhos para o monte, porque é dos montes que vem o nosso socorro, ou de cima, dos altos. Muitas vezes nós vemos pessoas pregando: irmãos, é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem. É fato, não estou negligenciando e dizendo que não é isso. Sim, é do alto que vem o nosso socorro, mas o salmista estava fazendo uma pergunta: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? É uma pergunta, irmãos, não é uma afirmativa, que eu levo meus olhos para o monte, que de lá que vem o meu socorro. Não, aqui é uma pergunta. E no verso de número 22, no verso de número 2, diz assim: o meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. O porquê o salmista, ele diz que leva meus olhos para o monte, e de onde vem meu socorro? Porque Israel, em Jerusalém, há muitos tempos atrás, acredito até nos dias de hoje, as pessoas que não crêem no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles
eles automaticamente, né, se levantava um altar, se levantava um Deus, né, como no tempo de outrora, até nos dias atuais em Israel e Jerusalém, nos lugares mais altos da cidade, dos montes da cidade, eles levantavam um bosque, ou levantavam um altar e colocavam um ídolo lá. E todo lugar mais alto do ponto estratégico de cada entrada de cidade, de cada local da cidade, se colocava um Deus, né, Deus Baal aos olhos dele, Deus Azera, Deus Astarode. Sabemos muito bem que Deus Baal era o Deus da fertilidade aos olhos do povo de Israel. Então toda vez que eles queriam, né, retribuir, que a terra desse fruto, que a terra brotasse, a semente seria morta e brotasse fruto na sua estação, eles prestavam culto a Baal, crendo que Baal ali literalmente traria o fruto, traria a fertilidade para a terra. Então todas as vezes que eles queriam cultuar, eles cultuavam olhando para os montes, olhando para os altos céus, ou melhor dizendo, olhando para os montes da cidade, os montes daquela terra, porque eles achavam que era de lá que viria o seu socorro. Mas o salmista, que conhecia o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele faz uma pergunta: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? É uma pergunta. Ele está dizendo assim: o meu socorro não vem de onde vocês estão vendo, o meu socorro não vem dos altos montes que nós estamos olhando para aqueles ídolos, não, o meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, quando muitas das vezes nós vemos muitos pregadores dizendo: olha para cima, é de lá que vem o teu socorro, olha para o alto, que é de lá que vem o meu socorro. Não, querido, o teu socorro vem de Deus, e Deus está sim no terceiro céus, mas também Ele está na terra, Ele está em todo o quadrante da terra, Ele está em mim, está em você. Então não precisamos buscar em ídolos, buscar em montes. Estou dizendo e orar aos montes, viu, meus irmãos? Eu estou dizendo que não devemos buscar em ídolos, não devemos buscar se nós olharmos em algumas cidades, no começo da cidade, na porta da cidade, no lugar mais alto, eles levantam uma estátua, põem uma cruz. Se você olhar até no Rio de Janeiro, o lugar mais alto, onde está o Cristo o Redentor, então eles se prostram, muitos se prostram a isso, aos lugares mais altos, e se levantam um altar, e colocam uma santa, coloca ali alguma coisa ali, e eles se prostram diante daquilo. Mas não, meus irmãos, Deus está em todos os lugares, Ele está na minha vida, está na tua vida. Então não é somente olhando para o céu que vem o teu socorro, o nosso socorro veio do Senhor, que está em todos os lugares, que fez os céus e a terra. Fique com essa palavra em nome de Jesus, e nós vamos estar aqui extraindo muitas coisas da Bíblia. Todos os dias nós vamos estar postando um vídeo para falar com você. Então, aqui, irmãos, o Salmo 121, no versículo de número 1, é uma pergunta: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Aqui não está dizendo que o meu socorro vem do alto monte, o monte aonde tinha os deuses que eles colocavam lá. O monte tipifica que eu posso olhar para o monte, procurar naqueles deuses, mas não é aqueles deuses que vai trazer o meu socorro, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. E fique na paz do Senhor, e que a graça de Deus e a bondade e a misericórdia do Senhor vos alcance todos os dias da sua vida. Amém.